Olá, hoje eu gostaria de tratar de um assunto que na física é conhecido como equilíbrio. E quando eu penso no universo, e uma das coisas, aliás, que me deixa fascinado e foi o que me levou a não só estudar teologia, mas entrar na área da física, ter feito mestrado e doutorado em física, é observar a criação. Quanta coisa extraordinária Deus criou e colocou à nossa disposição. E quando nós observamos o universo que o Senhor criou, nós vemos que não tem como tudo estar aí funcionando por uma obra e graça do acaso, como muitos defendem. Não dá. O universo é muito equilibrado, todo o mundo é equilibrado. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou cada coisa em seu devido lugar numa precisão incrível. Para você ter uma ideia, se aqui a planeta Terra fosse a força gravitacional menos de 1% menor ou maior do que praticamente nós não teríamos vida aqui no nosso planeta. Seria difícil sobreviver aqui. E tantas outras coisas, e a distância entre os planetas, entre o Sol, isso olhando só para o nosso sistema solar e todo o universo. É muito equilibrado. E o equilíbrio faz parte da nossa vida. Precisamos de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia fala sobre a importância de termos uma vida equilibrada. Certa feita, Jesus Cristo foi questionado, e pelo diabo, inclusive, lá no 40 dias e 40 noites no deserto, que a Bíblia narra. E uma das coisas que Jesus deixou bem clara é o equilíbrio. Quando ele diz para Satanás o seguinte: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deve haver um equilíbrio entre a nossa vida física e também a espiritual. Nós não podemos viver no mundo físico que vivemos imaginando que não existe nada depois ou nada numa outra esfera. Pelo contrário, existe muito. Eu gostaria hoje de fazer 2 experimentos que nos mostram como é importante o equilíbrio e é difícil. Nem sempre é fácil mantermos uma vida equilibrada, uma vida espiritual equilibrada, uma vida física equilibrada, ou seja, precisamos trabalhar para que o equilíbrio ocorra. Mas é bem interessante, nós observamos como a natureza que Deus criou trabalha de maneira equilibrada. Na física, equilíbrio significa quando a soma das forças que agem sobre determinado corpo é nula, elas se anulam. Então eu gostaria de mostrar 2 exemplos aqui, é bastante simples, mas muito interessante. Primeiro exemplo, eu vou pegar 2 garfos e colocar um palito unindo esses 2 garfos. Eu vou fazer o seguinte: vou colocar esses 2 garfos aqui pendurados num copo, como esse aqui, por exemplo, e largo. O que está acontecendo? Eles não caem. Por quê? Porque existe um equilíbrio de forças e o centro de gravidade, o centro de massa desse sistema está bem aqui, sobre a borda do copo. E eu sei que vai funcionar porque faz parte da natureza que Deus criou, dos princípios e das leis que Ele criou. Eu posso, inclusive, por exemplo, acender um fósforo aqui, e você vai ver que as coisas continuam funcionando equilibradamente. Então, olha só que interessante. Vamos fazer esse experimento ficar mais interessante. Tá? Então, nós temos aqui está dando para ver, o palito está queimando. Mas vamos ver o que vai acontecer com ele. Você vê, a parte de cá do palito queima e nem assim o fogo consegue fazer com que o sistema caia. Então você vai observar que, olha, interessante, continua ali, vamos tirar mais um pedaço do palito, ele está bem na borda e dá para perceber que o sistema se mantém em equilíbrio. Isso é uma lei, é um princípio que o Senhor estabeleceu da física e não tem jeito. Deixa eu ver se eu consigo mexer sem destruir tudo. Aqui, ó. Então você vai ver que é algo realmente impressionante, na quina ali, na borda, e não cai. Por quê? Porque existe todo um sistema onde o centro de massa está exatamente aqui, na borda do copo. E o que pareça algo impossível, na realidade não é. São princípios, isso aqui é a lei do equilíbrio. E como é importante
nós trabalharmos essas leis, né? E a lei do equilíbrio. Deixa eu deixar ele aqui no cantinho, certo? Então esse é um princípio da física muito interessante. Mas não é fácil você fazer as coisas ficarem equilibradas. Essa técnica foi bastante simples. Por exemplo, eu posso pegar uma garrafa PET, essa garrafa de Coca-Cola, e se eu colocar ela aqui, ó, vamos pegar essa base aqui, por exemplo, se eu colocar essa garrafa aqui e largar, ela vai cair, não tem jeito. O que eu fiz? Eu serrei o gargalo aqui, um ângulo mais ou menos de 45 graus. E é óbvio que se eu coloco ela aqui, ela vai cair. Agora, se eu montar um sistema, por exemplo, aqui contendo água dentro de uma outra garrafa PET, eu sou capaz de fazer com que ela não caia, que entre em equilíbrio. E não é fácil, mas é possível. Tá vendo? Então o sistema se manteve em equilíbrio. Existe toda uma possibilidade de você viver uma vida equilibrada. E, meu irmão, quando a Bíblia fala em equilíbrio, ela está se referindo a você viver de uma forma tal na tua relação com Deus, que você mantenha o equilíbrio entre as suas atividades e as suas ações do teu cotidiano, da tua vida física, dos seus afazeres, dos seus ideais, das suas conquistas humanas e materiais e a tua relação com Deus espiritual. Deve haver esse equilíbrio. Infelizmente, nós colocamos muita energia, gastamos muito tempo com a nossa vida física, esquecendo do outro lado, que é a nossa relação com Deus, a nossa vida espiritual. E tudo que não é equilibrado tende à destruição. Vivemos num planeta, num universo muito equilibrado, criado por Deus. Portanto, meu irmão, tenha uma vida equilibrada, equilibre a sua vida física com a sua vida espiritual. Você tem um espírito e um dia esse teu espírito estará diante de Deus, dando contas a Ele do que você fez durante a sua vida física. Que Deus te abençoe. Se você tem gostado das nossas meditações, usando a física como instrumento de ilustração, curta, compartilhe, né? E também inscreva-se na nossa página, no nosso portal Creia, né? E faça parte dessa família também. Que Deus te abençoe e te dê um excelente dia. Amém.